O Goiás perdeu para o Internacional no último domingo por 4-2 em Porto Alegre e chegou à marca de 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O pessoal lá de baixo está encostando na classificação. E aqui na Sagres os nossos comentaristas respondem: por que o Goiás caiu de rendimento no Brasileirão? Porque o Goiás caiu de produção. 6 jogos sem perder, 6 jogos agora sem ganhar. E um risco maior, porque os 6 sem ganhar já são naquele momento de afunilamento do Campeonato Brasileiro. Não é hora de cair, é hora de subir. Mas o Goiás é um time absolutamente normal, tecnicamente falando. Talvez tenha chegado ao ponto máximo com as 6 partidas sem conhecer uma derrota. Mas agora está dentro da normalidade. Não pelos 6 jogos sem ganhar. O Goiás vai continuar ganhando e perdendo nesses jogos que restam. Mas tenha certeza de uma coisa: pelo que fez até aqui e com a condição limitada da maioria dos seus jogadores, o Goiás vai ter uma grande conquista, que é a permanência na Série A do futebol brasileiro. Eu vejo como uma queda natural pelo decorrer da sequência de jogos. O Goiás tem um elenco muito reduzido. Então jogam estes jogadores que são titulares. E quando sai um, entra outro. Se aquele um que saiu for um jogador como o Vinícius, por exemplo, ele não vai ter um substituto à altura. Alguns outros passaram por pequenas contusões, quando voltam não voltam com aquela autoconfiança necessária. É o caso do Dieguinho. E outros tecnicamente caíram porque a condição física já está sentindo o final do ano. Nada de anormal. O Goiás, na minha avaliação, não corre risco de rebaixamento, como também não tem time para disputar mais do que a permanência na Série A e, quando muito, uma vaga para a Sul-Americana. Vejo com normalidade o Goiás, na hora certa, vai se recuperar e conquistar os pontos para permanecer na Série A, que é o objetivo do Goiás. Qualquer coisa mais do que isso será acréscimo. A queda de produção do Goiás, o rendimento diminuiu por conta dos desfalques no elenco, principalmente. Do jogo do Bragantino para cá, o Goiás sofreu muito com a suspensão e com a lesão de jogadores. No jogo contra o Botafogo, o Goiás ficou sem 5 titulares desse time que é considerado o ideal dentro das limitações do atual elenco. Então, 5 titulares fora, isso faz uma diferença muito grande. Contou ainda com a queda de rendimento de alguns jogadores. O Marquinhos Gabriel estreou muito bem contra o Atlético, mas de lá para cá não entregou mais nada. E o substituto dele não dá conta do recado, Luan Dias. Diego, jogador muito regular, também perdeu rendimento e não consegue mais ajudar com a mesma força de antes. Esses são os problemas que o Goiás enfrenta atualmente no Campeonato Brasileiro. Olha, nesses 6 jogos que o Goiás está sem vencer no Campeonato Brasileiro, eu não vejo nada demais. Essa sequência começou contra o Flamengo, onde o Goiás mereceu vencer. Lembra que teve erro de arbitragem? O mesmo aconteceu no jogo seguinte contra o Red Bull Bragantino. Jogou mal contra o Botafogo, mas teve 5 desfalques. Contra o Fortaleza, também não jogou bem, mas mérito para a equipe do Fortaleza. Contra o Ceará, foi um bom resultado fora de casa. Contra o Internacional aconteceram erros? Aconteceram. Demais da conta? Sim, mas perder para o Inter, vice-líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa, para mim é um resultado normal. Então acredito que está tudo dentro de uma normalidade, sem crise. Daqui a pouco o Goiás se reabilita novamente.